noite, Tânia. Boa noite às demais pessoas. Nossos cumprimentos. Boa noite, Kathleen. Essa live é ao vivo e depois muitas pessoas pedem para a gente passar o vídeo para elas assistirem em outro momento. Muitas pessoas não sabem ainda mexer no Instagram, não tem, mas devagarzinho nós vamos indo. Então, boa noite a todos. Estamos aqui no dia 17 de setembro de 2022, mais um culto da Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor, com todo o respeito a todas as denominações religiosas do Brasil e do mundo. Nós estamos aqui no nosso direito, a partir de 1 Coríntios 3, 16, 18, quando nessa linha de nosso Senhor Jesus Cristo, está lá escrito que nós somos a Igreja Viva de Deus. Então, assim, desde a pré-história, há registros de expressões de fé dos nossos ancestrais. Então, a fé, antes de ser uma expressão dentro de um ambiente religioso, a fé é uma expressão da nossa existência, é uma expressão ontológica, é algo profundo, é uma terra sagrada onde nós, primeiramente, devemos procurar nos respeitar no caminho da estrada da compreensão sobre essa instância tão sensível, tão sutil da nossa vida humana, que é a fé. Então é nesse sentido que todas as pessoas de todos os credos religiosos e qualquer pessoa que também não tenha credo religioso, recebam da Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor o nosso respeito à sua instância de fé. Tá? Então, baseado em 1 Coríntios 3, 16, 18, cada um de nós é uma igreja viva, porque a igreja não são as pedras, não são as construções. Esses lugares são importantes para que as pessoas se reúnam, mas a igreja é o espírito, é a consciência, é cada um de nós nesse sentido. E a igreja evangélica, igreja revolucionária, Jesus Cristo Redentor, ela não é uma igreja revolucionária, a igreja revolucionária, Jesus Cristo Redentor, ela também, nesse sentido, não tem dízimo nem ofertas, porque se baseia em Mateus 10, 8, 10, quando diz o seguinte, que dai de graça o que de graça recebestes. Então, aqui na Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor, nós professamos o nosso respeito a todas as maneiras que as demais denominações ou expressões de fé utilizam suas formas de se manter, mas na nossa Igreja Revolucionária não há dízimo nem ofertas, tá? Dai de graça o que de graça recebestes, então não tem como contabilizar ou de maneira direta ou indireta fazer algum tipo de cobrança de um lugar que não é nosso e que nós recebemos essas bênçãos, esses insights dessa esfera espiritual e que nós só devemos repassar de graça, assim como de graça recebemos. Então aqui é importante a palavra, porque ao falar, isso vai ficando registrado, vai ficando na oralidade, vai ficando na memória da Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor. E quem assim quiser fazer alguma oferta, pode procurar alguém da própria família, ou na rua, ou no bairro, ou em sua cidade, ou alguma casa de caridade, ou alguma instituição filantrópica. Por exemplo, aqui em Goiânia nós temos contato com o Abrigo Nosso Lar, que cuida de mais de 150 crianças. É uma creche que ela tem parceria com a prefeitura e que também não tem fim lucrativo. Então nós sugerimos, fica na Água Branca, ali nas imediações do Serra Dourada,
próximo à nova Assembleia Legislativa, enfim. Bom, hoje nós vamos tratar de um assunto, meus irmãos e minhas irmãs, muito profundo, muito sério. E eu peço nesse momento a nosso Senhor Jesus Cristo que nos inspire, que ilumine o nosso pensamento, que nos dê a oportunidade de, nesse momento, nós podermos vivenciar a leitura do Evangelho, a leitura de sua palavra, e que possamos trazer ao esclarecimento um tema muito sério, muito importante. Seja bem-vindo, Rogério Moreira. O tema de hoje, como falamos, nós vamos entender o conceito, aliás, entender, meus irmãos e irmãs, o significado do conceito de ressurreição na época do Cristo. Ali, quando ele está com os judeus, sendo ele próprio judeu. Então, ao longo da história da humanidade, é natural, isso muito acontece, a mudança de significado de alguns conceitos. O conceito continua em respeito à palavra que é utilizada para descrevê-lo. No entanto, o seu significado pode mudar e isso traz complicações enormes para o entendimento do que acontecia há muito tempo atrás, quando esse mesmo conceito era utilizado. E quando o seu significado muda, seja por uma questão de dificuldade de manter o seu significado, por registros, pela oralidade, ou seja, também porque determinado grupo, por uma questão política, por algum interesse, pois não há espaço vazio de poder nas relações humanas, isso pode ter mudado. E nós estamos aqui hoje para tratar do conceito, do significado do conceito de ressurreição, não esse conceito de hoje, após o quinto concílio que aconteceu em 535 depois de Cristo, após a reforma no século XVI com Lutero, e o que entendemos hoje do conceito de ressurreição. Mas é importante a gente entender lá na origem, para a gente comparar e pensar e refletir. A Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor tem a liberdade de dizer o que pensa sobre a interpretação do que está sendo lido, porque é assim que ela se percebe, é assim que ela enxerga o que vem a ser a palavra do Cristo. Nós vamos perceber também, eu estou aqui trazendo os principais pontos que serão trabalhados hoje, sempre a partir da leitura da palavra de Deus. Nós vamos compreender então que o Cristo, ele que traz um novo conceito, ampliando o conceito de ressurreição. E nós vamos ver depois que no século XIX, uma determinada doutrina que nasce na França vai ampliar a reflexão, o entendimento, a interpretação que ela faz, que essa doutrina faz, do que o Cristo trouxe, ampliando o conceito de ressurreição em sua época. Vejamos, portanto, a responsabilidade da Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor em trazer reflexões baseadas na palavra de Deus e que a gente pode comparar com fatos históricos que estão registrados nos anais da história. Amém?
Nesse sentido, nós vamos compreender também um terceiro ponto, que é o verbo genao, lá na origem, na língua de Jesus Cristo e dos judeus. O verbo genao, que significa gerar, daí vem a gênesis, geração. Nós vamos procurar refletir por que o verbo genao, ele é utilizado, por exemplo, várias vezes em Mateus, capítulo 1, e por que, para o mesmo significado, o verbo genao, ele muda lá em João 3. Sendo que o próprio João, no original, não mudou o verbo genao, que foi utilizado várias vezes no Antigo Testamento, que foi utilizado várias vezes lá em Mateus, capítulo 1, porque o verbo genao, em João 3, sendo utilizado para o mesmo significado, por que o verbo genao foi mudado? Então, meus irmãos e minhas irmãs, esses serão os 3 principais pontos que iremos trabalhar no culto de hoje na Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor. Amém? Eu quero esclarecer para os irmãos que nós vamos, em outros momentos, falar um pouco sobre a doutrina da Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor. Como que nós enxergamos, percebemos o que é certo usar de roupa, não usar, adereço, não usar, festas, não festas. Nós vamos nos posicionar quanto a esses assuntos, amém? Portanto, meus irmãos, então vamos lá começar a entender de onde começou o ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Que contexto é esse? Eu peço aos irmãos e irmãs que quiserem, que pode abrir a Bíblia em Mateus 16, 13 a 17, ou Marcos 8, 27 a 30. Então, nós vamos ler assim: Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: dizem uns que és João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias, ou algum dos profetas. Perguntou-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Mateus 16, 13 a 17, Marcos 8, 27 a 30. Meus irmãos e minhas irmãs, essa é a primeira pequena leitura que iniciamos, em nome de Jesus Cristo, para aquecermos e chegarmos ao ápice do tema de hoje. Vejamos que Jesus se encontra, nesse momento, no primeiro andar, segundo os historiadores, na casa de Marcos. Dias antes de ser entregue por Judas aos soldados. E momentos depois que ele havia entrado em Jerusalém no domingo de Ramos, que foi aclamado rei. Vejamos, meus irmãos e minhas irmãs, que os discípulos perguntam, Cristo, aliás, pergunta: que dizem por aí quem eu sou? O que é que andam dizendo? Aí uns falam, uns dizem que é Elias, outros dizem que tu és Jeremias,
Outros dizem que tu és João. Meus irmãos e minhas irmãs, prestemos muito bem atenção. A Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor não vai se escamotear da responsabilidade de dizer o que ela enxerga na leitura do Evangelho de Jesus Cristo. Ele mesmo falou que céus e terras passarão, mas minha palavra não passará. A palavra do Cristo é o espírito da palavra. Então, meus irmãos, se os discípulos disseram que o povo judeu andavam dizendo que ele, Jesus Cristo, poderia ser Elias, que viveu há em torno de 800 a 900 anos antes de Cristo, que Jesus Cristo poderia ser Jeremias, que Jesus Cristo poderia inclusive ser João Batista. Meus irmãos e minhas irmãs, se os discípulos de Jesus Cristo, o colégio apostolar, disse isso, nós só temos a comprovação, além dos estudos que comprovam isso, que os apóstolos e o povo judeu, a única exceção do saduceu, pois o saduceu era um judeu que não acreditava que depois da vida existiria vida espiritual, que depois da vida aqui na terra acabaria a vida por completo. Então, todos os judeus, à exceção do saduceu, acreditavam na ressurreição. Acreditavam na ressurreição. Agora, qual o significado da ressurreição para os judeus? Abram seus ouvidos, alarguem seus ouvidos espirituais em nome de Jesus Cristo. O significado de ressurreição para os judeus, à exceção dos saduceus, era que um profeta que já viveu na terra poderia, Deus dando licença, voltar à terra com o mesmo corpo. Vou repetir, meus irmãos e minhas irmãs. Os judeus, à exceção dos saduceus, acreditavam na ressurreição, e o significado da ressurreição para todos os judeus, inclusive para o Cristo, à exceção do saduceu, era que um profeta que já havia vivido na terra, os citados aqui, Elias, que viveu há mais ou menos 800 a 900 anos antes de Cristo, Jeremias, João Batista, poderia vir e voltar à terra no mesmo corpo. Ora, irmão Glebston, mas não é um absurdo voltar à terra e viver no mesmo corpo? Sim, meus irmãos e minhas irmãs, nós devemos respeitar as limitações dos nossos irmãos judeus à sua época. Nós estamos falando de mais de 20 séculos. Olha o avanço da ciência hoje, da genética, da biologia, da química, da física. Hoje, nós temos a ciência para nos esclarecer
e dizer que é impossível, pois o átomo que animou o corpo de alguém que foi enterrado desintegra pela engenharia da decrepitude orgânica, através do microcosmo. E esse elemento químico, selênio, alumínio, ferro, alimentar as raízes de uma árvore próxima a um cemitério, e agora servir a robustecer essa árvore, para que ela possa então viver. A ciência nos traz esses esclarecimentos hoje. Mas para os judeus, era crença entre eles. Isso entre eles era uma verdade. E estava na profecia desde Moisés, que antes do Cristo voltar, o profeta Elias voltaria. Então, dentro do seio dos judeus, eles estavam aguardando, antes da vinda do Messias, o retorno do Elias, porque isto era profecia. Vamos agora, meus irmãos e minhas irmãs, para outra leitura, Marcos 6, 14 a 16, Lucas 9, 7 a 9. São textos semelhantes, por isso que estou citando os dois. Nesse ínterim, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus, e seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça a João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E ardia por vê-lo. Meus irmãos e irmãs, essa leitura, a segunda leitura da noite, está em Marcos 6, 14 a 16 e em Lucas 9, 7 a 9. Meus irmãos e minhas irmãs, vejamos. Nessa segunda leitura, confirmando a primeira, o rei Herodes, que havia matado João Batista, cortado sua cabeça a pedido de Salomé, o rei Herodes estava suspenso, preocupadíssimos, porque a multidão estava falando sobre os feitos de Jesus Cristo, suas curas, suas libertações, as libertações de consciência, e ele estava temeroso. Quem é este aí? E mais uma vez os seus súditos disseram: o povo diz que é Elias, diz que é Jeremias, e alguns dizem que é João Batista. Ele fala: não, mas João Batista eu acabei de mandar cortar a cabeça dele, não é possível. E mais uma vez a gente escuta o verbo ressuscitar, correlacionado ao fenômeno de algum dos profetas que já viveram na terra, retornar e animar o mesmo corpo. Amém, igreja? Escutem essas palavras, é de responsabilidade, inteira responsabilidade da Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor, interpretar e dizer a palavra de Cristo na sua íntegra, na sua claridade, com todo respeito a todas as demais religiões e denominações. Amém? Meus irmãos e minhas irmãs, vamos agora para a terceira leitura da noite, pequena. A terceira leitura é em Mateus 17, 10 a 13. 17, 10 a 13. Seus discípulos então o interrogaram desta forma. Isso aqui, meus irmãos, é após o fenômeno da transfiguração. Seus discípulos então o interrogaram dessa forma: porque dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhes respondeu:
É verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio. E eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Amém, igreja? Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos aqui diante da segunda leitura, aliás, diante da terceira leitura, e é uma leitura muito profunda, muito profunda. Essa segunda leitura, nós estamos diante, após a transfiguração, nós estamos diante de uma preocupação dos discípulos. Eles perguntam, por que dizem os escribas, ser preciso que antes volte Elias? E Jesus Cristo disse, é verdade. Antes do Messias vir à terra, é dito nas profecias que Elias tem que voltar. E o Cristo fala, é verdade. E ele já voltou. E fizeram com ele o que fizeram. Ou seja, cortaram sua cabeça. E os discípulos entenderam que se tratava de João Batista. Meus irmãos e minhas irmãs, um assunto tão sério. O auge entre o Antigo e o Novo Testamento. Jesus Cristo, nesse instante, está se aproximando do fechamento do Antigo Testamento e está próximo de iniciar o Novo Testamento, que é o tempo da graça. Então, um momento tão crucial, um momento tão importante, ele não deixaria seus discípulos sem um esclarecimento. Então, meus irmãos, está aqui declarado e provado que a ressurreição para os judeus era a reencarnação de um dos profetas que já havia vivido na terra e que agora retornaria, só que no mesmo corpo. E isso era uma limitação dos judeus, porque o Cristo veio trazer a ampliação desse entendimento. A partir do momento que o Cristo disse, ele já esteve aqui. E os discípulos entenderam que era João Batista. E os escribas tinham muita resistência de aceitar, porque tinha registros sobre o corpo de Elias, que havia vivido há 800 a 900 anos antes de Cristo. E eles conheceram o corpo físico de João Batista. Então, por isso que confundiu os judeus, porque eles limitavam seu entendimento do que vamos chamar agora de reencarnação, que eles entendiam como ressurreição. Eles limitavam o seu entendimento por uma limitação própria dos judeus. Mas o Cristo, em atestando que Elias reencarnou e estava da expressão física conhecida como João Batista, Jesus Cristo bate o carimbo e diz: a reencarnação existe desde que Deus Pai Todo-Poderoso dê licença. Ou seja, não é à torta e à direita, está dentro das leis precisas, imutáveis, naturais de Deus Pai Criador. Amém, igreja? Sei que é um assunto seríssimo, profundíssimo. E é assim, meus irmãos e minhas irmãs, que eu trago, então, um dos acontecimentos históricos no 5º concílio da Igreja Católica, em 535, quando foi tratado desse assunto novamente, e
E o imperador, que me falha a memória, o seu nome, mas a imperatriz era Teodora, e o Papa Virgínio, nesse concílio, vou falar, Kathleen, Mateus 17, de 10 a 13, Mateus capítulo 17, de 10 a 13. Então, no quinto concílio, em 535, foi decidido, não por no meu entendimento, e aqui falo, assumindo em nome da Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor, não em sua expressão de liberdade profunda dos que faziam na época a direção da igreja, mas por uma pressão da imperatriz, pressionando o imperador, e pela força política que Roma exercia sob ainda o começo dos pilares da igreja primitiva, daqueles homens de fé, de fibra. Foi uma decisão imposta, uma decisão política, proibindo a crença na reencarnação. Para não fugir do tema, em outro momento, se for necessário, nós podemos aprofundar quais eram as razões que a imperatriz Teodora impôs para que o imperador mudasse e implantasse essa proibição de crer na reencarnação. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, nós tratamos de 2 pontos e agora vamos para um dos pontos que eu considero mais importante, tanto quanto os outros. Mais importante por quê, meus irmãos? Porque, irmãs, porque eu quero pensar com vocês nesse culto. Eu quero pensar com vocês qual o motivo do verbo no original, escrito por João, capítulo 3, o verbo na linguagem de Jesus Cristo, o verbo genal, ter sido utilizado em Mateus, capítulo 1, várias vezes, e porque esse mesmo verbo, para descrever o mesmo significado, ele é mudado lá em João 3. Vou repetir para não causar confusão. Porque o verbo genal, no original, na linguagem de Jesus Cristo, no idioma da época, utilizado em João 3, ele é utilizado em Mateus 1, e porque, para o mesmo significado, em João 3, houve mudança nas versões da Bíblia ao longo da história, que foram várias, mas porque no original não foi mudado. O original do verbo genal, tanto em Mateus capítulo 1, quanto em João capítulo 3, o verbo está intacto, o mesmo verbo genal, e porque em João 3, nas novas versões da Bíblia, esse verbo foi mudado. Vamos ler a última leitura da noite, João 3, nos acompanhe. João 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito.
Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então, João 3, de 1 a 17. Meus irmãos e minhas irmãs, é um momento muito sutil, muito profundo, mas o verbo genal, ele significa gerar. Seja bem-vindo, Bruno. Seja bem-vindo, Luiz. O verbo genal, na linguagem de Jesus Cristo, ele significa gerar. Se formos lá em Mateus capítulo 1, nós vamos ver, por exemplo, que são 42 gerações de Abraão a Cristo. E lá está, Abraão gerou, Isaac gerou, fulano gerou. Então o verbo genal, ele é utilizado especificamente na palavra de Deus, na linguagem original, para gerar. E o particípio do verbo é gerado. E João, no original, ele usa o verbo genal nessa passagem lá em João 3. Aquele que não nascer ou for nascido, no original está aquele que não for gerado de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos diante de um esclarecimento de Jesus Cristo sobre a ampliação do significado de ressurreição, que agora nós entendemos que é reencarnação, mas não trazido por nenhuma escola religiosa na terra, pelo próprio Cristo. E como aqui é uma igreja revolucionária, Jesus Cristo Redentor, nós só vamos falar o que o Cristo disse. Nós estamos diante de um fato histórico, o Quinto Concílio em 535, que por ordem do imperador foi proibido crer na reencarnação. E nós estamos aqui diante do terceiro ponto, que foi a retirada do verbo genal em João 3, porque João deixou lá no original o verbo genal e foi colocado o verbo nascer. No grego, o verbo nascer tem outro significado. E as igrejas, preciso dizer isso, meus irmãos e minhas irmãs, as igrejas falam, não, mas o nascer aí é do batismo. Nós da Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor, com todo respeito e com todo amor, nós temos outra interpretação. Aí está bem claro, quem não for nascido, no original, quem não for gerado da água e do Espírito. O significado de água no planeta Terra é geração de vida orgânica. Nada na Terra em termos de vida orgânica existe sem água. Até o nascimento, até a geração de um bebê humano é no líquido amniótico. Então a água
é o fluido onde recebe a força de geração da vida física, da vida orgânica. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é com muita alegria, é com muita responsabilidade que nós trazemos essa palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui na Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor, com a responsabilidade que temos, com o direito que temos no arcabouço jurídico brasileiro, de falar o que entendemos ao ler a palavra de Jesus Cristo no exercício da nossa fé. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, o próprio Cristo, ele traz perante o colégio apostolar seu o esclarecimento sobre a vinda de Elias, que foi João Batista, e que é o Cristo, foi o único até agora que não reencarnou, ele encarnou. A Bíblia está corretíssima em sua profundidade. O que nós devemos ter cuidado é ler a Bíblia, levando em considerações suas inúmeras versões, para que o significado no original não seja comprometido. O Cristo foi o único que não reencarnou. E quem disse isso? Quem deu essa luz? Quem recebeu essa luz? Quem deu foi Deus, mas quem recebeu foi Pedro. Porque o Cristo disse: e tu, Pedro, o que dizes? E aí Pedro diz: tu és o Filho de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a reencarnação, o conceito amplo dentro da responsabilidade das leis de Deus, foi trazida à terra pelo próprio Cristo, perante seu colégio apostolar, reafirmando o que disse os profetas, testificando que João Batista, em Mateus 10:17, é a reencarnação considerada com o conceito de ressurreição de Elias. Mas o Cristo, a partir do momento que ele disse, e os apóstolos perguntaram, confirmaram, retificaram que ele já veio e que era João Batista, aí está a primeira prova em Cristo, no colégio apostolar, do conceito universal de reencarnação. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor parte da palavra de Cristo, principalmente nesse encontro com o colégio apostolar, do esclarecimento, da ampliação do conceito de ressurreição para os judeus, que é diferente do conceito de ressurreição para os dias de hoje. E o Cristo traz o conceito de reencarnação, porém, o Cristo, ele próprio não reencarnou, ele foi a encarnação do Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Meus irmãos e minhas irmãs, é com muita alegria, é com muito amor que nós estamos nos encaminhando para o encerramento de mais um culto na Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor. Se alguém tiver alguma pergunta, pode digitar. Se não, quem chegou depois que começamos o culto, pode assistir o culto na íntegra. Nós tratamos de 3 pontos principais: o conceito de ressurreição para os judeus, a ampliação do conceito de ressurreição que o Cristo trouxe, tudo isso com citação na palavra de Deus. Trouxemos aqui o que aconteceu no 5º concílio, em 535,
a proibição da crença na reencarnação, a proibição por um viés, por um mando político do imperador romano, a mando da imperatriz Teodora. E o terceiro ponto foi a mudança, a retirada do verbo genau, que é gerar, que está lá no original, em 1 Mateus, e que também estava em João 3, e que em João 3 foi tirado o verbo genau e colocado um outro verbo em grego e traduzido para o português nascer, que na verdade é gerado, gerar mesmo, gerado da água, da carne. E outra coisa é o nascido do Espírito, que vem do alto. Talvez no próximo culto nós possamos entender melhor. Kathleen, muito bem, podemos sim, no próximo culto nós podemos compreender melhor esse quinto concílio e trazer o nome do imperador, e podemos também ampliar outras questões trazidas hoje, tá bom? Aqui na Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor é amplamente permitido todo e qualquer tipo de questionamento, porque Jesus Cristo, ele veio nos trazer a palavra de libertação, a verdade. E antes que eu esqueça, nós podemos também, no outro culto, ampliar o entendimento, qual a diferença do que é ver o reino de Deus, que para isso é necessário ser gerado quantas vezes forem necessárias e Deus dê licença, e qual a diferença do que é entrar no reino de Deus. Uma coisa é ver o reino de Deus, outra coisa é entrar no reino de Deus, amém? Meus irmãos e minhas irmãs, recebam o nosso abraço fraterno, recebam os nossos cumprimentos de paz, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, e vamos agora nos encaminhando para a nossa oração final. Eu quero aqui colocar os pedidos de oração e de atendimento, de energia, de força, de luz a todas as pessoas que pedem orações e atendimentos no Instituto, no grupo do Instituto. Gratidão, Simone, amém. A todas as pessoas do Nordeste, do Sul, Sudeste, do Norte, a nossas amigas e amigos de fora do Brasil. Quem quiser pode pegar um copo de água, para que nós, com a nossa fé, com a nossa força em Deus, com a nossa força em nosso Senhor Jesus Cristo, que veio trazer para nós princípios profundos da alma humana, para que nós possamos, com a fé em Deus, magnetizar, energizar as moléculas da água, com a nossa força, com a nossa intenção, para que se transforme no remédio de Deus, pois bioquimicamente a água é um dos maiores remédios naturais, pois ela promove a diminuição da acidez do nosso organismo, dificultando a ação dos micro-organismos. Amém? Então, nesse momento, vamos todos em pensamento, cada um, quem quiser nos acompanhar em pensamento, e ao mesmo tempo, quem quiser fazer suas orações, que faça. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por essa oportunidade de estudar tuas palavras. Te agradecemos de coração por todos os avanços da ciência. Te agradecemos por todos os líderes religiosos no mundo inteiro que verdadeiramente estão imbuídos, estão imantados pela intenção de ser fiel à tua palavra, a tua palavra que é uma palavra de amor, pois o amor em Cristo está acima, inclusive das nossas dificuldades de entender o significado de tua palavra. Então, Senhor Jesus, nos ensina sempre a aprender a amar,
para que o amor esteja acima das nossas diferenças e que possamos compreender que as diferenças entre nós não seja motivo de barreira, não seja motivo de guerra, não seja motivo de balbúrdia, não seja motivo de desafeto, não seja motivo de intrigas entre familiares, no ambiente de trabalho, no ambiente da escola, no ambiente social. Que as nossas diferenças, Senhor Jesus, com o teu amor, seja motivo para que nós possamos perceber a riqueza da singularidade de que é cada pessoa e que cada pessoa está procurando a cada instante entender o teu amor, a tua palavra, as tuas leis, e que isso faça de nós pessoas que possam crescer na tolerância, na maturidade, na responsabilidade e verbalizar o que sentimos nas relações uns com os outros, para que possamos pedir ajuda em nossas dificuldades e que também possamos auxiliar o nosso irmão e a nossa irmã, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, alimentados e impulsionados pela força luminíferas do teu amor. Senhor Jesus, pedimos tua bênção a esta água que está em nossa frente, as águas que estão em nossas casas, nos mananciais do planeta Terra, que elas sejam iluminadas, abençoadas com a tua força, com o teu amor, para que elas sirvam de benesses para a nossa vida aqui na Terra, para os animais, para todos os seres vivos, embelezando o nosso planeta e nos auxiliando nessa experiência magnífica da vida humana, nesse planeta que gravita, nesse universo cósmico tão infinito às limitações da nossa mente, mas que o teu amor faz embalsamar o nosso coração, e tão pequeno e ao mesmo tempo tão grande em ti, que nós possamos ser testemunho de tua palavra onde estivermos, e que nós possamos, como diz em 1 Coríntios 3,16, ser uma igreja viva de tua presença aqui na terra. Amém? Meus irmãos e minhas irmãs, nós desejamos um final de semana abençoado com suas famílias e uma semana de muita paz, de muito amor, de muita energia positiva para mais uma semana, e aguardamos vocês no próximo sábado às 19 horas no Isis _ Instituto Social, e pedimos que vocês possam, quem queira, divulgar esse endereço, porque nós não temos trabalho de mídia, então pedimos a ajuda de vocês, porque de repente essa palavra pode ajudar tantas outras pessoas. Fiquem todos com Deus.